Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto. Esse é o Jornal Últimas Notícias e eu sou Ednei Paini, falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Pessoal, estamos iniciando por aqui o Jornal Últimas Notícias. Nos desculpando, porque ontem foi dia do advogado e eu me passei. E então desejamos a todos os advogados as minhas congratulações, parabéns atrasado pelo seu dia. E eu me sinto no direito de entrar nesse assunto, que também me diz respeito. É sobre o caso lá do Maranhão, onde o jornalista Luiz Pablo, todos os jornais estão falando isso, menos aqueles que são afinados com a esquerda, Luiz Pablo revelou no seu canal que os familiares do ministro Flávio Dino estavam usando veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão. E que provavelmente quem fez esse pedido, foi o Supremo Tribunal Federal, cedeu então esses carros e Luiz Pablo pegou essa informação e usou no seu canal. Os automóveis então estavam sendo usados pelos familiares, não diretamente ligados à Justiça do Estado. E por isso, em março, esse jornalista teve busca e apreensão em sua residência. Agora também busca e apreensão na fonte do jornalista. Cara, a fonte é sagrada. O jornalista tem o direito de esconder até onde dá, de onde saíram essas informações. Porque se ele começar a dizer, foi fulano de tal que me disse, foi ciclano, foi um cara que trabalha dentro da justiça, foi tal cara, essas pessoas vão começar a não dar mais essas informações aos jornalistas. E por isso que não se deve revelar as fontes. Mas quem pediu busca e apreensão foi o ministro. Quem? Será que eu tenho que adivinhar, Alexandre de Moraes. Enquadrou tudo isso no inquérito do fim do mundo. O inquérito que foi aberto lá em 2019 por Dias Toffoli. Sim, o mesmo Dias Toffoli que supostamente ganhou de Vorcaro uns din-dins para o resort Itaiaia. O relator do caso foi Toffoli, daí ele nem botou em sorteio, escolheu direto, Alexandre de Moraes vai ser o relator. Não houve sorteio como teria que ter acontecido. No caso, a fonte que indicou aí foi inconstitucionalidade do caso. Porque não pode fazer isso. O ministro não pode fazer isso. A pessoa que era a fonte, que trabalhava dentro da justiça, foi afastada de suas funções, além de ter tido busca e apreensão, mandada por Moraes. O governador do Maranhão confirmou o afastamento. E o pior dessa história é que a denúncia em si nem foi levada a sério. A denúncia que era os parentes aí do Dino, que usavam os carros oficiais da justiça. Os ministros podem fazer o que quiserem, mesmo isso sendo inconstitucional, mesmo que a Constituição que eles juraram defender seja rasgada e pisada em cima. Agora os ministros querem prender as fontes dos jornalistas. Querem terminar com seus inimigos. Então, ou a gente se junta com essa galera corrupta,
ou a gente é perseguido. Talvez por essa questão as fontes serão cada vez mais escassas. Se alguém ver que um dos ministros está fazendo coisa errada, será que ele vai querer contar para algum jornalista? Sabendo que os ministros da Suprema Corte passam por cima de tudo e podem até prender? Ele sim. Essas fontes vão pensar duas vezes. E sem contar que a defesa da fonte... A fonte é Raimundo Cotrim, o nome de quem falou para o jornalista lá do Maranhão. Mas a defesa de Raimundo Cotrim não tem acesso aos autos. Não tem. E o que se fala para a defesa? Olha, vou prender o cara que você está defendendo e você não vai ter nem como se defender, porque você não sabe do que se defender. Bem-vindos aos inquéritos do Supremo, é isso que eu vou falar, né? Lembra lá no caso do aeroporto de Roma? Da esposa do ministro ganhando fortunas, dos 2 apartamentos pagos à vista por Alexandre de Moraes, dos voos de graça na companhia aérea de Vorcaro. Lembra aí dos casos dos respiradores de Flávio Dino? Sumiu o dinheiro dos respiradores e ele mesmo se julgou. Se fôssemos falar aqui, teríamos que ter mais uns 2 dias, né? Das inconstitucionalidades que essa Corte do Supremo pratica. Mas um dia o bem há de vencer o mal. Há de vencer o mal. Só porque eu falei ontem desse caso aí, eu esperava o desdobramento. Por isso que eu não falei ontem, né? Mas aqui no Brasil não é para amadores. Este foi o primeiro ponto a ser destacado. Agora vamos falar de economia. Até no final do programa também vamos falar de economia. Você está vendo aí no fundo de hoje, né? No final vamos falar de economia e ser bem radicais, né? Este foi o primeiro ponto a ser destacado. Agora vamos economizar falando de economia. Um caso sério que eu estou relatando há muito tempo aqui para vocês. Eu tenho até pena do próximo presidente, seja ele qual for, pois ele vai pegar um país destroçado economicamente. Eu já venho falando aqui há muito tempo, vai faltar dinheiro para os aposentados. Você acha que não? Vai sim. Vai faltar dinheiro para a saúde, para a segurança, para os companheiros acomodados no governo. E são muitos, hein? Deixa eu te dizer como é bem fácil de entender. Vamos entender esse caso. Vamos começar pelos cargos mais altos do governo. Mas pega uma caneta e um papel aí, vamos fazer aí uma continha. Só vamos abordar o legislativo e o executivo. O judiciário não. Bom, o judiciário é outros 500, mas tem muito mais gente. Temos um presidente e um vice que temos que pagar. 81 senadores, cada senador tem direito a 54 assessores, aí dá 4.370 assessores. Temos 513 deputados federais e cada um tem direito a 25 assessores. Somando então dá 12.500, um pouquinho mais. 27 governadores e 27 vice-governadores. 1.059 deputados estaduais com mais de 20 mil assessores, 5.500 prefeitos e mais 5.500 vice, 58 mil vereadores, 600 mil assessores de vereadores em todo o Brasil. Sabe quanto é que isso custa para o seu bolso, para o bolso do contribuinte, até para o meu? 357 milhões de reais por dia.
ou mais de 10 bilhões de reais por mês. Essa galera tá recebendo bem. Você, brasileiro, vai receber um serviço de péssima qualidade. É muita gente ganhando dinheiro. E já que você entendeu, agora vai a notícia ruim. Não foi a notícia ruim essa, de 10 bilhões por mês só para manter a máquina pública entre vereadores, deputados e tchan. O governo Lula ficou sem verba para pagar as despesas desse ano. Notícia verídica, hein? Saiu ontem, hein? O Lula não tem mais dinheiro. E que diz aí a nota apresentada pelo Senado. Foi uma nota aí, uma nota técnica pelo Senado. E foi emitida como um alerta para a comissão orçamentária. Então o governo Lula vai ter dificuldades de honrar as suas despesas de 2026. E olha que eu nem falei de 2027, que vai ser um caos. Eu sabia que esse dia ia chegar. São despesas vinculadas à saúde, à educação, também em emendas parlamentares. Segundo o Senado, o governo tem 330 bilhões para gastar em 2026. E tem pouco mais de 200 que pode gastar, mesmo pedindo emprestado, né? Uma situação surreal. Pois quando Lula entrou na presidência, a primeira coisa que ele foi revogar o teto de gastos, você lembra? E eu falei que isso ia dar coisa errada. O governo Temer, o Temer que implementou esse sistema, né, que botava um limite no que o governo poderia gastar. Sabe por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele estava com aquele órgão na mão. Tá? A Dilma foi impeachmentada por irresponsabilidade fiscal e ele não queria ir também. E daí ele botou esse tal de teto de gastos. Mas, cara, isso seria imoral se não tivesse um teto de gastos. Se você gastasse o que você queria. Hoje, menos para as viagens e para os companheiros. No mais, o Lula vai ter que puxar a cordinha, né? Os companheiros ele não pode deixar, porque é ano eleitoral, não pode deixar de pagar as viagens dele. Pra quê? Bom, diante dessa situação, agora é só ladeira abaixo. Então, o arcabouço era a solução. E vale lembrar que desde a sua concepção, nenhuma meta do arcabouço foi atingida. Isso é verdade. Bom, 330 bilhões de despesas esse ano. Tá louco? Ele tem 220 bilhões que ele pode pegar. Não que tá sobrando, mas que ele pode pegar. E o mais, o que ele vai fazer? Vai aumentar impostos? O povo já tá surrado disso, né? O restante ele vai ter que rebolar para cumprir. E tem a solução de arrecadar mais impostos ou fazer aí uma limpa no pessoal que está lá só para fazer número e votar no PT. Mas sabemos que infelizmente essa galera não vai ser enxugada, pois eles rendem votos. Estamos em um ano eleitoral e o que eles querem? Votos. Então a solução é mais imposto. É só terminar as eleições que você verá. Você verá essa bomba estourar. Regras orçamentárias são cruéis. Depois das eleições, vai vir aí o pagamento. Tá, agora vamos fechar o bloco com a passagem do Dário Durigan, ministro da Fazenda do governo Lula.
ele veio assumir o lugar do ministro Haddad. Sabe, Dário Durigan, ministro da Fazenda no lugar de Haddad. Bom, ele foi até a Globo News, afiliada do PT, e confirmou o seguinte. Eu vou até tirar o fundo musical aqui. O governo Lula zerou o déficit da União. Foi isso que ele falou. O governo Lula zerou o déficit da União, estabilizando as contas públicas. Em 2024 e 2025, ele nem era ministro da Fazenda nesse tempo. Será que ele se esqueceu? Mas ele garantiu que hoje o Brasil não tem déficit primário. Eu não sei se choro, dou risada, ou que droga ele inseriu no seu corpo. Pois essa sim é a maior fake news de todos os tempos. Ele tem que ser preso por propagar essa fake. Preso. Pois segundo os dados do próprio Tesouro Nacional, a história é completamente outra. O governo federal registrou um déficit primário de 43 bilhões em 24. O que é isso? Fechou em vermelho em 43 bilhões em 2024, 61 bilhões em 2025. E para esse ano o governo projeta um déficit de 52 bilhões. E quem está falando isso não sou eu. É o pessoal do Senado, é o pessoal que faz essas contas. O déficit primário acontece quando as despesas são maiores que as receitas. Quando você gasta mais do que arrecada. E ainda, de acordo com o ministro Durigan, ele disse que cumpre a meta deixada por Haddad. Tive que respirar agora porque a informação que eu vou passar agora é complicada. Sabe por que o Durigan disse que conseguiu cumprir a meta? Ele conseguiu cumprir a meta depois de ele excluir uma série de gastos impostos pelo arcabouço fiscal. Você entendeu? Tinha o arcabouço, ele disse, tem umas coisas que eu não vou pagar e por isso eu vou chegar na meta que eu quero chegar. E uma das coisas que ele retirou do arcabouço fiscal é sobre a grana que era para chegar aí para o pessoal atingido pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então ele afirmou que as contas estão em dia porque ele não enviou dinheiro aqui para o Rio Grande do Sul. Eu vou deixar esse comentário para vocês. Um homem falando das falcatruas do STF tem sua vida virada de ponta cabeça e agora vem um energúmero destes falar que as contas do governo estão em dia. Será que ele acha que eu sou idiota? Pois ele não deixou o Lula mandar dinheiro para os atingidos das enchentes no Rio Grande do Sul. Isso foi falado por ele, tá? Que não venham aqui me prender, né? Mas esse cara devia... Eu não entendi o porquê que ele falou isso, que tá tudo ok. Deveriam prender ele. Prender. Vamos para o bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias e voltamos... Não, voltamos não, é só a vinheta e já estamos de volta aqui, ó. Foi só um tempinho para tomar uma aguinha, para dar uma respirada, porque foi triste, né? O cara falar essas coisas aí, não ser preso. Bom, em rede nacional... Na Globo News que ele falou isso aí, ele não falou no jornal do Ney, no jornal do Carlos, do João, do Pedro. Não, ele falou na Globo News. Então tá, vamos deixar de lado aí, vamos ver o que acontece aí.
Mas se a justiça for feita, espero que amanhã esse cara acorde no chilindró. Ontem nós não tivemos tempo hábil para informar as chaves da dupla Grenal pela Copa do Brasil. Mas vamos falar que a dupla Grenal pegou os times mais fracos da competição. Eles mesmos. Pois vai dar Grenal nas 2 quintas, às 20 horas. Jogo de ida dia 27 de agosto no Beira-Rio, na casa do Internacional, e a volta vai pro dia 3 de setembro na Arena Casa do Grêmio. Legal, né? Bom, vamos falar do Grêmio. O Grêmio já resolveu o visto de trabalho do Krovinovic. Agora só falta o bid. Pois ele já vem treinando com o restante do elenco e provavelmente já domingo ele entra contra o Atlético Mineiro. Não sei se ele vai ser titular ou reserva. Acredito que não, titular não. Ele está fora de uma partida oficial desde abril, acho que é. Mas eu acho que é um cara bom, hein? Krovinovic. Bom, ele estará apto a entrar em campo, sim, né? Num gramado sintético. Eu já tô até imaginando, né? Jogo sem carrinhos. Lembra daquela jogada carrinhos, Pois, jogando em gramado sintético, o cara queima o popô. Falando em popô, o TT está voltando, já está treinando. Mas eu acho que o Christian Pavon passou uma rasteira nele. E eu falando mal, né? Queimei a língua com o Pavon, né? Vai continuar na equipe, eu acho que vai. Pois nos últimos jogos, Pavon fez gol de falta, cobrando por baixo da barreira. A la Ronaldinho Gaúcho. Hoje pela manhã, então, também 2 atletas do Grêmio estavam treinando na seleção brasileira sub-20, o Luiz Eduardo e o Pedro Gabriel. O Pedro Gabriel, inclusive, é capitão da sub-20, né? Da seleção sub-20 do Brasil. Então tá aí 2 grandes promessas para o tricolor. E o Internacional está ligado na janela de transferências. Deixa eu te falar uma coisa. Mês 8, ainda pensando em transferências, gurizada. Eu acho que faz 1 mês e meio que o Borré foi embora. E nada, né? Ontem nós falamos aí do interesse no atacante que atuou na Copa do Mundo na República do Congo, o Bakambu. E agora, ao meio-dia, né, chega-nos a informação que o Inter desistiu de contratar esse reforço. O nome mais próximo segue sendo Nicolas Eliasso. E Alex Arce. Nome mais namorado pelo Inter, Alex Arce. Pela direção colorada, né? Mas tem um entrave aí. O time que ele defende, o Rivadavia, ele não quer liberar o atleta enquanto estiver disputando a Libertadores. Depois, o Arce fez 8 gols, né, na Libertadores. E o time quer dele 3,5 milhões de dólares. Então o Internacional segue na esperança que o Rivadavia perca para o Fluminense, porque agora o próximo jogo é contra o Fluminense. E daí sim as negociações irão se retomar sobre Arce. Esse foi o Bloco Esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias, que tem um oferecimento de quem? De Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América.
Pessoal, a Natal Fitness fica aí ao ladinho do Shopping La América e é o que nos dá essa força no bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias. Opa, deixa eu falar para vocês uma coisa bem interessante, bem importante, diante da situação que aflige os moradores aqui da Serra Gaúcha, os de Bento Gonçalves, até os do estado. A Corsan tem demonstrado um descaso terrível em relação à manutenção dos serviços que competem. E deixa a situação aí das vias... Nunca deixa a situação das vias como ela foi encontrada, pois os desníveis da camada asfáltica, depois das manutenções que a Corsan faz, é muito grande. É terrível. E agora foi anunciado pela empresa, pela Corsan, investimentos ao redor de 20 milhões para reduzir os vazamentos e acelerar os retornos da água em todo o Rio Grande do Sul. Opa, eu falei, a notícia é boa. São 209 equipamentos que serão instalados em 74 municípios. O projeto deve beneficiar as 163 mil famílias. Os equipamentos terão o objetivo de reduzir os vazamentos e rompimentos nas redes, acelerar a retomada do abastecimento após as interrupções. A previsão é que os primeiros resultados sejam percebidos já no próximo verão. A estimativa é evitar que cerca de 5 mil vazamentos por ano possam acontecer, né? Economizar aí aproximadamente 3,2 milhões de metros cúbicos de água tratada. Porque não dá para deixar Deus dará, né? O volume é equivalente a 1.280 piscinas olímpicas. Esse é o volume de água que é perdido, água tratada, né? Os equipamentos que a Corsan vai adquirir são chamados de boosters. Serão instalados em pontos estratégicos para controlar a pressão da rede. A tecnologia permitirá reduzir a pressão excessiva, que contribui para os rompimentos. A força do abastecimento em regiões mais altas ou distantes serão resolvidas com este equipamento. Bom, você sabe, né, que se falta luz no barracão aqui em Bento Gonçalves, na capital do vinho, a água para de ser bombeada para o tanque grande aqui, a rede de abastecimento aqui de Bento Gonçalves, aqui no bairro Planalto. Ela para. E até essa pressão voltar aos canos, cara, é complicado. É complicado porque pode vir mais pressão do que deve, quebra cano, rasga. Então a medida também deverá ajudar na normalização do fornecimento da água após as manutenções, falta de energia ou outras interrupções que possam acontecer, já que os equipamentos auxiliarão na recomposição da pressão ao longo das redes. Ao todo, o projeto terá impacto sobre aproximadamente 2.700 mil quilômetros de tubulação. Que coisa, né? Bom, tomara aí que a Corsan consiga resolver isso, né? Porque tá bem complicado. A gente vai às vezes para a Vila Nova e vê que a Corsan usou o asfalto, fez um buraco no asfalto de um lado para o outro para canalização, né? E precisa fazer, não adianta, precisa fazer esses buracos. Só que na realidade ficou terrível. Quando eles tamparam esses buracos, ficou um quebra-mola ao contrário. E não só aí, em muitos outros lugares. E depois demoravam pra caramba, né? Eu passei ontem ali, por ali, também vi o pessoal da Corsan trabalhando em ruas
não nas principais, mas em ruas secundárias aí do bairro Vila Nova, e que estavam trancadas. Bom, agora sim, vamos para um bloco comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, na realidade, nós temos 2 patrocinadores bem legais, né? Harmony Sonorizações, para você que precisa de uma sonorização para a sua festa de final de ano, para o seu casamento, aniversário, bandas. Você tem aquela banda que só toca uma vez por ano. A Harmony Sonorizações tem o melhor orçamento para te dar. Tem uma banda que toca todos os finais de semana, 2, 3 bailes e não consigo dar conta. Também tem como fazer, tá? E Natal Fitness, né? Se você precisar de algum acessório esportivo, camisas tecnologicamente feitas, assim, coisa finíssima, tecidos que repelem o suor de dentro para fora, coisa interessantíssima. Passe lá e confira. Natal Fitness. Deixa eu falar para você que gosta de pets. A Prefeitura de Bento Gonçalves inaugurou a nova sede do Departamento do Bem-Estar Animal. Que legal, né? Uma estrutura com cerca de 6.000 metros quadrados, com área de convivência ao ar livre, setor veterinário, baias para cães e gatos, área de recuperação. Muito, muito, muito legal. O investimento na área de alta complexidade, voltada ao socorro de animais atropelados ou feridos, também tem. A unidade, porém, começou a operar com capacidade de aproximadamente 20 cães e 15 gatos, e o número contrasta com o total de animais sob tutela do município, que são 105 cães e 14 mimes. Dos cães, 80 seguem hospedados em clínicas veterinárias e 5 estão internados em unidades parceiras. Atualmente, o município mantém 105 cães sob responsabilidade, dos quais 20 encontram-se nessa nova sede, enquanto os demais permanecem em hospedagem conveniada, mediante licitação, é claro, né? Porque qualquer coisa que envolva a prefeitura é complicado. A rede pública, né? Bom, no controle populacional, o município registra 467 castrações até julho desse ano, com a meta de 400 procedimentos entre agosto e setembro, por meio de clínicas credenciadas e do Castramóvel. Conhece o Castramóvel? É a Prefeitura de Bento Gonçalves implementando essas coisas legais aí na vida dos animais de rua, né? Dá pena você ver aquele gatinho, aquele cãozinho ali, e depois ele se reproduzir. Vai ser pior, né? Então, na fiscalização foram atendidos aí 264 atendimentos no ano. Deixa eu tirar aqui o meu cabeção da frente. Porque agora nós vamos falar desse fundo. E ele se refere à economia. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, porque é muito importante. Faremos mais uma conta de padeiro, para nós entendermos a nossa situação. Uma matemática que devemos ter na ponta da língua. Temos que entender a nossa situação econômica financeira. Vamos nos ater ao litro do leite. Esses dias eu fiz
eu fiz uma conta com vocês aqui sobre o óleo de soja, né? Quanto custava o óleo de soja antes, mais recentemente, antes do Lula assumir a presidência, e agora, em relação ao salário mínimo. Bom, em específico, devemos fazer uma conta de 1999. Lembra dessa data? Pois nesse contexto, sabe quanto custava o leite no mercado? 69 centavos. 69 centavos, não vá chorar. Essa fonte veio do Google, tá? Nem sou eu que estou falando, é o Google. Mas só que nesse tempo, sabe quanto era o salário mínimo? R$136. Sabe quantos litros de leite dava para comprar com o salário mínimo? 348 litros de leite. Em 1999, você comprava quase 350 litros de leite com o salário mínimo. E baseado no atual salário mínimo, sabe quanto é hoje? 1.632. E hoje, o mesmo salário mínimo, sabe quanto a gente pode adquirir de leite? 220 litros de leite. Um salário mínimo compra 220 litros de leite. Em 1999, 348 litros de leite. Olha como desvalorização. Que desvalorização entrou o salário mínimo. E se nos dias de hoje nós pegássemos a base econômica e fizéssemos a conta de uma forma diferente, teríamos esse resultado. Se a gente pegar R$100 hoje e gastarmos ele não chega a R$100 na mão da pessoa que você gastou. R$30 vão para os impostos. Uma situação que temos que entender para analisarmos qual a atual conjectura da situação financeira do brasileiro. Voltando um pouquinho mais, deixa eu te falar uma coisa. No tempo de Fernando Henrique, em 1995, nós tínhamos uma economia maior que a China. Você sabia disso? Em 95, a nossa economia era maior que a China. Essa é a verdade. E hoje, a China é 8 vezes maior do que a economia do Brasil. Nesse período de tempo, de 95 a 2026, nós contabilizamos muitos erros. E foi nós, exclusivamente nós. Deixa eu te falar, em 1871, os Estados Unidos passaram a Inglaterra e se estabeleceram como a maior economia da face da Terra. 1871. E até hoje ele se mantém nesse clima. Um país onde não tem SUS, mesmo que quem tem que bancar a saúde é você. E se você não tem um bom plano de saúde lá nos Estados Unidos, vai embora, porque lá é extremamente caro o plano de saúde, o médico. Um país onde não tem CLT, não tem carteira de trabalho, nem direito de férias de 30 dias por ano. Você sabia? Tem empresas lá nos Estados Unidos que dão uma semana de férias por ano. Mesmo ele tendo democratas ou republicanos à frente do parlamento. Os Estados Unidos somam 25% da economia mundial. Então tá aí uma aula de economia para vocês. Não sou Paulo Guedes, mas eu quis compartilhar isso com você, porque é muito interessante você entender o que é economia, a dívida pública, juros, taxa Selic. A taxa Selic é um pouquinho menor, não é 15%, é 14%, tá, pessoal? Bom, eles querem
a pobreza cada vez mais diante de seus olhos. E a gente não quer abrir os seus olhos e informar que existe forma de pensar fora da política. Bom, pessoal, um grande abraço para vocês. Obrigado por ter me aturado hoje aqui e vamos nos falando. Amanhã tem mais Jornal Últimas Notícias. Até lá!